Você já percebeu como hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, mas quase ninguém consegue explicar por quê? As pessoas discutem, brigam, se ofendem, mas raramente pensam. Compartilham frases prontas, defendem ideias como torcida organizada e confundem reação emocional com inteligência. Talvez o problema não seja a falta de informação. Talvez estejamos vivendo algo mais grave. Um colapso silencioso do pensamento crítico. E o pior: a maioria nem percebe que isso está acontecendo. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento, e paradoxalmente, nunca foi tão raro pensar com profundidade. A tecnologia prometeu facilitar a vida, mas também nos acostumou a respostas rápidas, opiniões prontas e conclusões automáticas. Em vez de refletir, reagimos. Em vez de questionar, repetimos. Pensar exige esforço, tempo e desconforto, três coisas que o mundo moderno faz questão de evitar. Ao longo da história, pensar criticamente sempre foi um ato de coragem. Sócrates não ensinava respostas, ensinava a perguntar. Seu método não oferecia conforto intelectual, ele expunha contradições, desmontava certezas e forçava as pessoas a pensar por conta própria. Questionar ideias, inclusive as próprias, era visto como sinal de maturidade intelectual. Hoje, porém, questionar virou incômodo. Discordar virou ameaça. E duvidar do próprio grupo parece quase um erro moral. O pensamento crítico foi substituído por certezas rápidas e identidades frágeis. Vivemos cercados por estímulos, notificações e informações que disputam a atenção o tempo todo. Essa sobrecarga não aprofunda o raciocínio, ela o fragmenta. A mente aprende a pular de assunto em assunto, sem tempo para elaborar, conectar ou refletir. Aos poucos, pensar passa a ser cansativo demais. Reagir vira padrão. Concordar vira conforto. E assim, sem perceber, muita gente deixa de pensar por conta própria. Este vídeo não é um ataque à tecnologia, nem um discurso nostálgico sobre o passado. É um convite à lucidez. Um convite para observar como nossos hábitos mentais estão sendo moldados, como opiniões são formadas e como o pensamento crítico pode ser enfraquecido sem que a gente perceba. Porque antes de apontar o problema lá fora, é preciso fazer uma pergunta incômoda. Até que ponto você ainda pensa? Ou apenas reage? Hoje em dia, muita gente confunde opinião com pensamento crítico, e isso não acontece por acaso. Vive-se em um ambiente onde reagir rápido vale mais do que refletir bem, onde a reatividade emocional ganha espaço enquanto a consciência crítica vai ficando em segundo plano. Em vez de questionar, as pessoas repetem frases prontas, compartilham manchetes sem ler e defendem ideias como se fossem times de futebol. O resultado é um pensamento raso, fácil de manipular e difícil de sustentar quando alguém pede argumentos de verdade. Esse cenário contrasta fortemente com a origem do pensamento crítico, lá na Grécia Antiga, quando questionar era visto como virtude. Sócrates não oferecia respostas prontas, ele fazia perguntas incômodas, obrigando as pessoas a pensar por conta própria. Ele inaugurou o método do questionamento sistemático, hoje conhecido como método socrático, justamente para evitar que as pessoas confundissem opinião com verdade. E seus discípulos, Platão e Aristóteles, deram continuidade a esse legado, transformando o questionamento em base da lógica, da ciência e do raciocínio estruturado. Hoje, porém, a autonomia intelectual foi sendo terceirizada. Aplicativos, buscadores e algoritmos fazem o trabalho pesado, enquanto o indivíduo se acostuma a aceitar resumos, opiniões alheias e verdades mastigadas. A sobrecarga de informações cria a ilusão de conhecimento, mas, na prática, enfraquece a clareza mental. O problema é que, quando terceirizamos o esforço de pensar, não perdemos apenas profundidade, perdemos autonomia. Pensar criticamente, como Sócrates defendia, exige participação ativa da mente, não consumo passivo de respostas prontas. Quando tudo chega pronto, pensar passa a parecer esforço desnecessário. É mais fácil reagir do que refletir, concordar do que investigar. Aos poucos, esse hábito molda comportamentos, decisões e até a forma como as pessoas enxergam o mundo. Sem perceber,
Muitos deixam de exercitar o pensamento crítico e passam a viver no piloto automático, repetindo discursos que nem sabem de onde vieram. E é exatamente nesse ponto que entram as câmaras de eco, ambientes que reforçam crenças e tornam o questionamento cada vez mais raro. Essas bolhas de opinião não surgiram por acaso, elas são o ambiente perfeito para quem não quer ser contrariado. Redes sociais e plataformas digitais aprendem rapidamente o que agrada e passam a mostrar sempre o mesmo tipo de conteúdo, reforçando as mesmas ideias. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que sua visão de mundo é óbvia, que todo mundo pensa igual a ela. O viés cognitivo entra em ação quando a mente passa a rejeitar automaticamente qualquer ideia diferente. Pensar passa a ser desconfortável e concordar vira hábito. Dentro dessas bolhas, o pensamento crítico não desaparece de uma vez, ele é anestesiado. Não é mais preciso argumentar, apenas repetir. Não é necessário refletir, basta reagir. O conformismo social se disfarça de convicção, enquanto a reatividade emocional vira sinal de ter opinião forte. Questionar o grupo soa ofensivo. Discordar parece ameaça. E assim, ideias frágeis ganham força não porque são verdadeiras, mas porque são repetidas em ambientes onde ninguém desafia ninguém. Durante o Iluminismo, filósofos como Immanuel Kant fizeram um chamado direto à humanidade. Sapere aude, que em português significa ouse pensar por si mesmo. O problema das bolhas de opinião é que elas fazem exatamente o oposto. Treinam a mente para obedecer ao grupo em vez de buscar a verdade. O resultado é uma sociedade cercada de informação, mas cada vez menos capaz de pensar por conta própria. A autonomia intelectual se enfraquece quando a mente se acostuma a ser confirmada, não provocada. Quantidade substitui profundidade. Certeza substitui reflexão. E quanto mais tempo alguém permanece preso a uma bolha de opinião, mais difícil se torna perceber que não está pensando, está apenas reagindo. É por isso que resgatar o pensamento crítico exige algo raro hoje em dia: disposição para ouvir o que incomoda. Resgatar o pensamento crítico é um processo que não se começa acumulando mais informação, mas fazendo o oposto. Em um mundo que estimula a reação constante, pensar exige desacelerar. Ler menos manchetes e mais conteúdo completo. Ouvir menos opiniões prontas e fazer mais perguntas incômodas. Pensar de verdade dá trabalho, porque obriga a mente a sair do conforto das certezas rápidas. E é por isso que tanta gente evita esse caminho. Questionar cansa, enquanto repetir é fácil. O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, explicou que existem dois modos de pensar, um rápido, automático e emocional, e outro lento, analítico e exigente. É nesse pensamento lento que o pensamento crítico realmente acontece. Quando evitamos o esforço mental, abrimos mão exatamente da parte mais lúcida da mente. Outro passo essencial é recuperar a autonomia intelectual. Isso significa parar de terceirizar o próprio raciocínio para influenciadores, grupos ou algoritmos. Pensar criticamente exige disposição para ficar em dúvida, para sustentar o ainda não sei, sem ansiedade. Exige também contato com ideias divergentes, não para concordar com elas, mas para testar a própria lógica. Uma mente que nunca é desafiada não se fortalece, ela se acomoda. No fundo, resgatar o pensamento crítico é um exercício diário de consciência. É observar as próprias reações, identificar impulsos emocionais e perceber quando uma opinião nasce mais do hábito do que da reflexão. Pouco a pouco, essa postura devolve clareza, profundidade e lucidez mental. Não se trata de pensar mais do que os outros, mas de pensar melhor do que ontem. E quando isso acontece, a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo começa a mudar. Ao chegar até aqui, uma coisa deve ter ficado evidente. O colapso do pensamento crítico não aconteceu de um dia para o outro, nem por falta de inteligência. Ele foi sendo construído aos poucos, por hábitos mentais repetidos, ambientes que desestimulam o questionamento e uma cultura que valoriza reação rápida em vez de reflexão profunda. Pensar exige pausa. E pausa, hoje, é quase um ato de rebeldia. O mais inquietante é perceber que esse processo não vem apenas de fora.
Ele se sustenta quando aceitamos opiniões prontas, quando evitamos o desconforto de duvidar, quando confundimos concordar com compreender. Pensar criticamente não significa discordar de tudo, mas entender por que se concorda. Significa sair do automático, observar as próprias reações e perceber quando uma ideia foi realmente pensada, ou apenas absorvida. Recuperar o pensamento crítico não é acumular mais informações, mas desenvolver critério. É aprender a desacelerar em um mundo acelerado, a sustentar perguntas sem respostas imediatas, a ouvir ideias diferentes sem transformá-las em ameaças. É nesse espaço que a consciência cresce. Não como superioridade intelectual, mas como lucidez. Uma lucidez que permite escolhas mais coerentes, relações mais honestas e uma vida menos guiada por impulsos externos. Esse caminho não é confortável. Pensar de verdade desmonta certezas, expõe contradições e exige responsabilidade. Mas também devolve algo raro: a autonomia. Quando você passa a pensar por conta própria, deixa de ser facilmente conduzido por discursos prontos, alarmes emocionais ou pressões de grupo. Você passa a enxergar melhor, inclusive a si mesmo. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas leve também as seguintes perguntas. Em que situações você para de pensar criticamente e apenas reage? Você costuma questionar suas próprias certezas? Ou só as dos outros? Como Sócrates alertou há mais de 2000 anos, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Pensar nunca foi confortável. Sempre foi um ato de coragem em meio ao barulho. E uma vez que a lucidez se instala, abrir mão desse presente precioso custa caro demais. Se essa reflexão encontrou algum ponto sensível em você, escreva nos comentários. Colocar em palavras nos ajuda a sair do piloto automático.